21, do capítulo 21 de Gênesis, né? Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Amém. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Quando aparece aqui na Bíblia esse texto, o Senhor visitou, é uma forma, uma teofania, né? Que de alguma forma Deus se manifestou, e aqui se manifestou de forma pessoalmente mesmo, né? Então ele recebeu essa visita, como ele tinha lhe dito, que ela teria um filho. Então, como tinha prometido, ele apareceu aqui. E Sara, ela concebeu então e deu para Abraão um filho já na sua velhice. Isso era algo é um grande milagre. Naquela idade, Abraão, né, com 100 anos de idade, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz que quando ele saiu de Ur, ele saiu de lá, então ele tinha 75 anos de idade. Então sai de lá com 75, com 86 anos, Abraão tem um filho chamado Ismael, que a sua esposa Sara entregou para ela Agar, sua serva, para que tivesse um filho com Agar. Então com 86 anos, né, eles têm um filho, e agora ele está, 14 anos se passaram, e Abraão está no tempo determinado, que Deus disse para ele que ele teria esse filho. Então Abraão tem esse filho conforme Deus lhe havia prometido, né? Amém. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Isaque significa filho do riso, ele ri. No primeiro momento, eles zombavam. Sara e tanto Abraão, eles não criam que poderiam ter um filho na sua velhice. Quando foi dito isso para Abraão, ele disse: porventura eu, um homem já na minha idade avançada, como velho, né, poderei dar filhos, gerar filhos, e Sara também é sua esposa. Então, eles riram no primeiro momento, mas agora é um riso diferente, é um riso de alegria, porque aquela promessa, muito embora não tenha sido no primeiro momento de fato considerada, eles não acreditaram no primeiro momento, mas eles entenderam agora que a promessa de Deus se cumpriu. Então esse nome Isaque significa exatamente isso, né? Filho do riso, sorriso, ele ri, exatamente o que esse texto fala para nós. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Amém. Então, conforme a lei, né, Abraão, ele foi circuncidado, o filho de Abraão foi circuncidado, né? Não conforme a lei, porque não havia ainda a lei por Moisés, mas como os costumes daquela época, a aliança com Deus, circuncisão, quer dizer exatamente isso, né? Uma aliança, e ele fez uma aliança com Deus. Então ele circuncidou seu filho quando ele era da idade de 8 dias. Foi o que aconteceu quando Jesus estava com 8 dias de idade, ele foi levado no templo para ser também apresentado. Nós não temos o costume de batizar crianças. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada, assim como Jesus, ele não foi batizado, ele foi apresentado enquanto criança. Depois, na idade adulta, que Jesus ele é batizado. E naquela época, então, a criança ela era circuncidada. Foi exatamente o que aconteceu com Isaque, o filho da promessa. E disse Sara: Deus me tem feito riso, foi aquilo que nós ouvimos, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Todas as pessoas que vir e ouvir falar do que Deus fez comigo vão se alegrar também comigo. E cresceu o menino e foi desmamado. Versículo 7 diz: disse mais: quem diria a Abraão
que Sara daria de mamar a filhos, imagine uma mulher com 90 anos, com os seios cheios de leite, né, ainda para dar de mamar, e os braços fortes para embalar uma criança, com 90 anos de idade. Quem diria isso, né? É o que exatamente ela está colocando aqui para nós. Uma mulher nessa idade, com os seios cheios de leite e com os braços fortes ainda para poder balançar seu filho, pois lhe deu um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará o meu filho com Isaque. Versículo 8 diz: e cresceu o menino e foi desmamado. Naquela época, por volta de 3 anos de idade, aproximadamente, a criança era desmamada. E havia um rito entre eles. Quando a criança era desmamada, eles faziam uma celebração, eles faziam uma festa nesse momento de quando a criança estava sendo desmamada. Exatamente estava acontecendo isso, um banquete, uma grande festa. E Sara percebeu que Agar, né, com o seu filho ali, começou o quê? A zombar. Nessa época, Ismael tinha 14 anos de idade. Lembra que eu falei para vocês que quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael. Agora ele está com 100, então 14 anos se passaram, já é um adolescente, ele começa a zombar daquela alegria. Quando ele começa a ver aquela festa, ele zomba, né, da alegria. Tem pessoas que são assim, não são? Zombam da alegria dos outros. Não quer que as pessoas sejam felizes. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: que nós precisamos chorar com os que choram e rir com os que riem. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E infelizmente a gente percebe muito isso. Quando a pessoa está passando por uma luta, uma dificuldade, a pessoa vai lá, abraça, mas quando a pessoa está tendo vitórias, alegria, parece que tem gente que fica um pouco retraída, não quer ver alegria no rosto do outro, né? A gente tem que celebrar tanto o choro, né? Que não celebrar, mas estar junto, né? Mas celebrar a alegria quando isso acontece. E aqui a gente percebe que Agar e o seu filho Ismael estavam zombando da alegria deles naquele momento de festa. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Amém. Até aí. Então a gente percebe aqui que foi uma decisão difícil para Abraão, porque ele era pai. E Ismael também era o seu filho. Não era o filho da promessa, mas era um filho. E ele tem que agora despedir o seu filho com a serva de Sara, sua esposa. Até porque, para Abraão, essa é uma decisão muito difícil, porque o que acontecia? Quando uma serva gerava filhos para sua senhora, com o seu senhor, né, ela tinha algumas mordomias a mais. E ela também era uma serva, mas ela tinha algumas regalias a mais, porque ela tinha gerado uma criança, ela tinha gerado um filho. Então, de acordo com a lei, inclusive, existia um contrato naquela época que é o seguinte: se a esposa não pudesse gerar filhos, era assinado um contrato que ela teria que entregar à sua serva um filho homem. Se não pudesse gerar filho homem, ela teria que entregar a sua serva para deitar com o seu marido, para que ele pudesse lhe dar um filho homem, um herdeiro. Esse era um contrato assinado, né? Quer dizer, naquela época, esse contrato que eles tinham. Então, a gente percebe aqui que nós percebemos nesse texto que ela traz a serva para ter o filho, e agora ela toma uma decisão muito difícil de expulsar aquela criança
com aquela mãe de casa. E para Abraão isso era muito dolorido, porque ele era o quê? Pai daquela criança. A gente percebe nos dias de hoje, alguns casamentos que às vezes não dão certo, por causa do relacionamento. Às vezes a pessoa vem, né, de um relacionamento, tem uma outra criança, e às vezes a família ali estão se unindo para fazer uma nova família, mas às vezes não querem tratar como se o filho seu fosse. A partir do momento que há um novo casamento, né, a pessoa acabou se relacionando com uma outra pessoa, aquela pessoa vem com filhos para esse relacionamento. E os filhos precisam ser aceitos e também amados, porque fazem parte da família. E a gente percebe aqui, nitidamente, que Abraão pesou no seu coração uma decisão muito difícil de ter que permitir que a sua serva saísse da casa juntamente com seu filho. Foi o que de fato aconteceu. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou. Que difícil, né? Que situação. Abraão despede o filho com Agar, ainda com pão, pouco pão e um odre de água. Imagine se isso é alimento suficiente para uma subsistência, para uma sobrevivência. Veja que decisão difícil, ele sai, chega um momento que acaba a água do odre, né, que acaba o pão, e agora, fazer o quê? Que situação da pessoa. Olha, às vezes a pessoa foi despedida com pouquíssimos recursos, né, sem recursos quase que nenhum deles. Então, é claro que faltou e de forma muito rápida. Diz aqui para nós a Bíblia que depois, a medida de afastando-se a distância de um tiro de arco. Naquela época não se tinha unidade de medida como se tem hoje. Um tiro de arco é aproximadamente 90 a 100 metros. É mais ou menos essa distância que se calcula. Naquela época não tinha uma unidade de medida como nós temos hoje, metro, centímetros, decímetros e assim por diante, quilômetros. Então, era uma medida aproximada de 90 a 100 metros. E nessa distância, então, ela assenta-se, né? E o menino assentou-se e levantou a sua voz e chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. E ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Versículo 17 é interessante, que diz: e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. Como Deus é fiel, né? Ouviu Deus a voz do menino. No nosso momento de tristeza, de lamento, de clamor, Deus sempre está pronto para nos socorrer, para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso choro, para ouvir a nossa aflição, para ouvir as nossas dores, para ouvir as nossas tristezas, né? Então não pense que você está sozinho, não pense, não acha, né, que você está sozinho, porque Deus, ele está o quê? E ouviu Deus a voz do menino. Ele ouve a nossa voz quando nós choramos diante dele, quando nós nos quebrantamos, como disse o salmista: a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, ele não rejeita de forma nenhuma. Então, quando nós choramos diante de Deus, quando nós rasgamos a nossa veste, quando nós rasgamos o nosso coração, ele ouve. E foi exatamente o que ele
ouviu desde os céus e disse: que tens, Agar? Né? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Levanta, e é interessante que a pessoa, no momento de tristeza, de dor, ele não enxerga na frente as possibilidades que Deus tem para ele. A gente, no momento de luta e de dificuldade, a gente não consegue perceber as grandezas de Deus. A gente fica tão concentrado, tão centrado nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que a gente não tem um vislumbre maior, né? A gente não percebe Deus agindo, porque Deus sempre está agindo a nosso favor. Sempre está agindo a nosso favor. E o que aconteceu? De repente abriu os olhos da mulher e ela percebeu que a água estava na sua frente, ou seja, a resposta, a solução estava ali, na frente, tão perto, tão próximo, mas ela não percebia. Acontece o mesmo conosco nesses dias. Quantas situações que a gente está enfrentando, e de repente você se fecha naquela dificuldade, você não consegue perceber o agir de Deus, e você se concentra somente naquilo, e você não percebe o Deus agindo em você. Lembra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam tão tristes, que Jesus, quando se aproxima deles, eles não percebem que Jesus estava ali. Não é esquisito? Veja bem, estão conversando, sabe, mas a tristeza da morte de Jesus, e eles de repente não percebem, Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. Lá na frente ele diz: não ardia em nós o nosso coração? Né? Lá na frente eles percebem que Jesus estava com eles, mas lá na frente depois, e aqui a gente percebe que essa mulher estava triste, mas ela abriu os olhos, Deus abriu os olhos dela, e ela percebeu que tinha água ali na frente, uma fonte de água. Vamos ler Jeremias, capítulo 2 e versículo 13, alguém pode ler para nós? Capítulo de Jeremias, capítulo 2 e versículo 13. E podemos ler também outro texto, Isaías 40, 27 a 31. Esses 2 textos, alguém pode ler para nós? Jeremias 2 e 13, bem alto para nós. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Isso. Então, Deus é um manancial, Deus é uma fonte de água. Essa fonte de água que aparece aqui fala de livramento, de salvação. Sabe, Deus sempre tem para nós o quê? Um livramento, mas as pessoas muitas vezes não percebem, elas desprezam, é o que o texto fala, né? Eles deixaram Deus, essas fontes de águas, e foram cavar cisternas que não tinham água, né? Sabe? Então, é o que exatamente que está acontecendo. Então, fontes, mananciais, fala de salvação, fala de livramento, fala de provisão de Deus. Isaías capítulo 40, versículos 27 a seguir. Alguém pode ler para nós bem alto também? Porque você reclama, ó Jacó, e por que fiquete, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Ó meu Deus, não considera a minha causa? Então, a pessoa se queixando, o Senhor não considera a minha causa, é claro que Deus considera. Depois, os versículos seguintes, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando nós esperamos o Senhor, Ele renova as nossas forças. E aqui diz então que o menino cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então foi um flecheiro. Versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água
que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Amém. Interessante que aqui dizia, aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Que tremendo, né? Ele percebia, Abimeleque era rei ali em Filisteu, né? E ele percebia a mão de Deus na vida de Abraão. Tudo onde você coloca a tua mão, Abraão, a gente percebe nitidamente que é o quê? Que é Deus. Que é Deus. Tanto é verdade que as mulheres ali do harém de Abimeleque, elas eram inférteis, elas não podiam gerar filhos. Mas depois que Sara esteve lá, depois que ela gerou o seu filho Isaque, então Deus abençoou também as mulheres daquele harém para que pudessem também gerar filhos. Então era notório, era percebido, era nítido claramente a mão de Deus sobre Abraão, e Abimeleque percebe isso e diz: é contigo, Deus, em tudo aquilo onde você coloca a tua mão, em tudo aquilo que você faz. Agora, pois, me jura, né, que não mentirás para mim, porque já tinha mentido da outra vez, né? Tinha dito que Sara não era sua esposa, que era sua irmã, mas me prometa que daqui para frente vai ser o quê? Vai ser diferente, você não vai mentir para mim mais. E aí havia um conflito entre um poço. Aí é interessante que eles dizem assim: pois é, mas você não me falou nada sobre isso, Abraão. Eu não estava sabendo sobre esse assunto. Ninguém me falou nada sobre isso. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou tratar desse assunto, nós vamos resolver esse assunto. Eu não sabia nada sobre esse assunto, ninguém me falou nada sobre ele. Eu não sei quem fez isso e também tu não me falaste quem fez, né? Então, ele para aí nesse versículo 27 agora. E tomou a Abrão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Pôs Abrão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abrão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. E por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Aqui, a gente percebe aqui nesses textos que foi lido, e eu queria voltar também um pouquinho no versículo ainda 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mintas para mim. E ele vem falando, né? Nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Beneficência aqui nesse sentido é um amor leal. Eu fui leal com você, eu te amei quando você veio para cá e quando você saiu daqui, todas as coisas que eu fiz para você. Então, nesse sentido de beneficência aqui é de um amor leal, né? E me farás a mim e a terra onde peregrinasse. E aqui um juramento, há uma aliança firmada aqui entre eles. A primeira aliança que Deus faz com Abraão, lá em Gênesis capítulo 25, Deus faz consigo mesmo. Lembra que nós comentamos que os animais, havia um ritual, os animais eram mortos, eram divididos no meio, metade de cada lado, o sangue no corredor, e as 2 pessoas que estavam contratando aquela aliança passavam no meio daquele corredor, né, para estabelecer de fato aquela aliança. Tá? Então, Deus, quando faz uma aliança com Abraão, que de Abraão seria uma grande descendência, teria uma multidão, né, uma geração muito grande. Então ele faz essa aliança e Deus jura por ele mesmo, porque Deus sabia que Abraão por si só não conseguiria cumprir essa aliança. Tem alianças que o homem não vai ser fiel, infelizmente. Deus espera de nós fidelidade, mas muitas vezes nós falhamos. E como que o povo de Israel falhou? Nas alianças que fez, a gente percebe nitidamente todas as vezes e muitas vezes que Israel foi infiel, alguns momentos chamado de prostituta, né? Porque foi infiel à aliança que fez. E aqui Abraão está firmando uma aliança agora com Abimeleque, um concerto, né? Um concerto, uma aliança mesmo para que haja fidelidade. E é interessante que ele traz aqui 7
cordeiras, tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei esse poço. Tinha que ter alguma prova. Naquela época, eles faziam assim muitos memoriais. Lembra quando eles atravessaram o Rio Jordão, terminaram de passar pelo Rio Jordão, eles colocavam memoriais, eles colocavam pedras, e essas pedras eram colocadas ali para que quando os filhos mais tarde olhassem aquelas pedras, a pergunta deles era o seguinte: Massevot em hebraico significa o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Era a oportunidade que os pais tinham para compartilhar com os seus filhos o que Deus tinha feito, o milagre de Deus ali naquele lugar, né? Então, eles colocavam pedras e chamavam exatamente isso, no hebraico, Massevot, ou seja, o que isto significa, o que isso representa, e os pais tinham essa oportunidade de explicar para os seus filhos. E aqui nós percebemos, então, que eles fazem um juramento. E essa palavra 7 no hebraico, ela tem a mesma pronúncia, 7 no hebraico, tem a mesma pronúncia da palavra do verbo jurar, tá? Do verbo jurar. Então aqui aparece que eles fizeram um juramento naquele dia, ou seja, que esse poço foi cavado exatamente, né? Testemunho que eu cavei este poço. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou primo do seu exército, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abrão na terra dos filisteus muitos dias. É interessante, né? Quando a gente lê esse texto aqui, me chama a atenção, porque Deus havia prometido para Abrão uma terra. Havia para Abrão o quê? A terra da promessa. Mas aqui diz o seguinte: ele peregrinou na terra de quem? Dos filisteus. Deus, ele nos entrega e ele nos dá muitas coisas para nós, mas nós precisamos, mesmo que Deus tenha prometido para nós, a gente precisa conquistar as promessas de Deus. Nós temos que lutar por elas. A gente tem que se esforçar para que essas promessas de Deus para a nossa vida, a gente consiga vivê-las. Então, Abraão prometeu para Deus, mas mesmo ainda assim, é chamado que é terra dos filisteus. Então, havia uma terra toda ainda a ser conquistada. Vamos ler o que diz Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16. Deixa eu ler com você. Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16. Né? Como que Abraão, ele andou peregrino em terras estranhas. Hebreus capítulo 11, versículo 13 a seguir, diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos numa terra. Deus tinha dado para eles uma promessa. Olha, Abraão, para o céu, vê se você consegue contar as estrelas, olha para a areia, né? Vê se você consegue contar as areias na terra, olha para o pó da terra, tantas coisas, assim será a tua descendência. Tudo foi prometido, mas o que o texto está dizendo aqui? Que eles caminharam, né, sem terem recebido as promessas, eles vinham apenas de longe, criam e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria e, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar, né? Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade preparada para nós, uma terra, uma promessa de uma cidade, né, celestial. Nós somos peregrinos nessa terra. Mas o que de fato me chamou a atenção, quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei exatamente nisso. Por que será, né? Peregrinou Abraão na terra dos
filisteus, se na verdade a Bíblia diz que Deus prometeu para ele, mas ainda ele precisava que conquistar. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós percebemos que Deus tem para nós muitas coisas, mas a gente tem que se esforçar. As coisas não caem assim, sabe, do nada. Precisa de um esforço nosso. A própria palavra de Deus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, né? Então, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, há uma necessidade de dedicação. Nós não paramos aqui. Miqueias 2:10 diz assim: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Nós precisamos continuar marchando, cumprindo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. Amém? Vamos conversar um pouquinho agora sobre o capítulo 22 de Gênesis. Um texto, capítulo maravilhoso, né? Que fala sobre oferecimento de, quando Deus pede para Abraão, seu filho Isaque. Vamos ler então o capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com a jumenta, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém. Depois dessas coisas que Deus provou Deus a Abraão e disse-lhe, e ele disse: eis-me aqui. Depois dessas coisas, ou seja, depois de um tempo, né, Deus provou Abraão. Deus colocou Abraão à prova. Deus colocou Abraão à prova. Não no sentido de puni-lo, né, mas no sentido de, porque o amor de Deus por nós é no sentido de o amor dele para nós é um amor pedagógico, de nos ensinar. Ele estava ensinando a Abraão aqui a ser obediente. Ele estava ensinando a Abraão aqui a praticar a sua fé, a caminhar pela fé e ser obediente. Então, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Na verdade, não era só Isaque. A gente sabe que tinha Ismael. Depois, lá na frente, nós vamos ver no capítulo 25 de Gênesis, que quando Sara morre com 127 anos de idade, Quetura lhe dá mais 5 filhos com Abraão. Então, depois Abraão tem mais 5 filhos com Quetura, né? Então, não era o único filho de Abraão, mas aqui diz que era o filho da promessa, né? Então, ele é o filho da promessa. A promessa que eu tenho para ele, eu vou realizar na vida dele. É interessante que nós entendamos isso. Promessas que Deus tem para nós, é na nossa vida que ele vai realizar. Mas ele nos prova muitas vezes. Ele nos coloca à prova para ver até que ponto nós estamos dispostos a experimentar aquela prova que nós estamos sendo submetidos a ela. Até onde nós vamos para que de fato ele confie em nós. Quando você tem algo muito grande para entregar nas mãos de alguém, você precisa de confiar na mão dessa pessoa, né? Você não vai entregar, por exemplo, quem mexe com investimento, né? Tem um valor muito alto para investir. Ele vai saber como que ele vai investir aquele valor, na mão de quem que ele vai colocar aquilo. Porque o risco de se perder é muito grande, tem que ser uma pessoa de extrema confiança, sabe? Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Deus, ele confiou o quê? Jesus confiou os talentos, né? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a capacidade de cada um, né? Então, um recebeu 5 talentos, foi confiado na mão dele 5, e ele granjeou
outros 5. Então, Deus, quando confia em nós, Ele faz o quê? Ele vai liberando sobre as nossas vidas, vai nos abençoando. Diz o Salmo, depois eu me lembro o texto que eu queria falar agora, Salmo, acho que é versículo 14, depois eu me recordo, diz assim, que o Senhor confia os seus segredos para aqueles que o amam. Acho que é Salmo 25 e 14, se não me falha a memória. Salmo 25 e 14. O Senhor confia os seus segredos para aqueles que o amam. Então, quando a gente ama, Ele vai o quê? Confiando os seus segredos para nós. Tá? Então, quanto mais Ele confia, então Ele confiou e Ele estava provando Abraão para ver até que ponto Abraão estava disposto a cumprir, a obedecer para que aquela promessa se cumprisse na sua vida. Ele vai então à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, e Abraão sai pela madrugada. Você achou o texto aí? 25 e 14, né? Obrigado. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, cortou a lenha e foi para o holocausto. É interessante como que Abraão, ele obedece sem questionar. As pessoas têm o costume hoje de qualquer coisinha elas questionarem, mesmo Deus. Mas é isso mesmo, Deus? O Senhor tem isso para a minha vida? O Senhor quer mesmo isso? E Deus fala uma vez, e Deus fala pela segunda vez, e a pessoa ainda fica questionando. Sabe, a gente não percebe que em nenhum momento Abraão questionando Deus. Você pode ler esse texto, você não percebe Abraão questionando Deus e nem Isaque questionando seu pai. Você não percebe, a confiança é tão grande, né? É total, é tão plena que não há questionamento, mas há uma confiança de fato, fiel, uma confiança verdadeira. É o que a gente percebe aqui nesse texto. E ao terceiro dia, então, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar, né, onde Deus tinha mandado, Monte Moriá, que mais tarde, depois, ali seria construído sobre esse local o templo, né, ali de Salomão. Então a gente percebe aqui que ele olhou e disse a Abraão aos seus moços, versículo 5, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que confiança. Isso é confiança mesmo, né? Estava sendo provado e havendo adorado, a vós. Voltaremos. Isso é convicção, né? Isso é uma convicção mesmo, né? Ele sabia no Deus em que ele tinha crido, na confiança dele. Nós vamos. Eu estava pensando nesse texto hoje à tarde, quando eu meditava, né? Que ele diz para os seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Sabe, tem gente que, acho que não dá para caminhar com você muito longe, porque se ele não ficar ali, ele vai tentar tirar da tua cabeça, sabe, desviar o teu foco e tirar a tua atenção. Eles certamente não confiam totalmente em Deus. Eu tenho certeza que se esses 2 moços fossem juntos com Abraão, iam fazer de tudo para tirá-lo da sua missão, do propósito. Abraão, você vai fazer isso mesmo? Você tem coragem de fazer isso? Olha o que você está fazendo com a tua vida. Olha o que você vai fazer com o teu filho, Abraão. Você tem certeza que é Deus que está falando com você? Sabe, então, às vezes, algumas pessoas, infelizmente, é preciso que fiquem parados no meio do caminho, porque se continuarem caminhando com você, vão tirar você do foco, vão tirar você do propósito, porque a fé deles, né, não alcança as promessas que Deus tem para a sua vida. Que nem todos nos acompanham na mesma fé que nós temos, né? Nem todas as pessoas te acompanham, pensam como você, agem como você. Algumas vão tentar nos dissuadir, a tirar o foco, a parar, a retroceder. Ah, mas será que vale a pena você ser fiel dessa forma? Por que você está continuando ainda? Está tão difícil, né? Você pare de lutar. Mas Abraão disse, vocês vão ficar aqui parados, é melhor que vocês fiquem aqui parados, porque o que Deus tem para mim é muito pessoal. É para mim e para o meu filho.
vocês não vão entender, vocês não vão compreender o que Deus tem. E aí, na convicção que Ele tem, sem questionar a Deus, nós vamos lá, nós vamos adorá-lo e depois de adorá-lo nós retornaremos. É algo tremendo, é grandioso demais o que esse texto, essa passagem ensina para nós. E tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Só queria aqui parar um pouquinho. E foram ambos juntos. Essa palavra me chamou muito também a atenção. Aqui está falando de um relacionamento de pai e filho. Como é importante que na nossa caminhada a gente tenha essa jornada de conversa, né, na família, de pai e filho. E foram ambos juntos. Certamente esse tempo agora era deles. Até aqui tudo bem, os moços, os servos vieram juntos. Mas daqui para frente, o nosso nível de intimidade, de relacionamento é maior, é mais profundo, sabe? E agora então, esse nível de conversação, de comunicação, de diálogo é extremamente importante entre pai e filho. Então essa nossa comunicação na família, o nosso andar, e eu digo mais uma vez, esse andar aqui é um andar pedagógico, é quando nós estamos ensinando os nossos filhos a crer em Deus, a exercitar a nossa fé. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer isso. Muito embora às vezes a gente não consiga como gostaria que fosse, mas o nosso papel é ensinar os nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de adulto não se desviará dele. Então, quando nós temos oportunidade, enquanto eles são principalmente pequenos, menores, é mais fácil. Deuteronômio, capítulo 4, diz lá para nós, né, que a gente tem que falar com os nossos filhos ao levantar, ao assentar-se, ao deitar-se, né, caminhando, sabe? É isso que ele nos ensina. Então, os judeus até hoje, as crianças, eles ficam ali na frente lendo a Torá, lá na frente do Muro das Lamentações, eles ficam lá decorando, eles têm que decorar, eles pegam lá a Torá, né, que são os 5 livros ali do Antigo Testamento, e eles vão decorando, lendo e aprendendo. Então, os pais precisam ensinar aos filhos. É interessante que Abraão e Isaque agora caminham juntos. Esse tempo de relacionamento faz uma diferença muito grande na nossa família. Até porque Abraão, a Bíblia diz que, no versículo capítulo 12, que em Abraão, Deus está dizendo que eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, através da vida de Abraão, então isso fala de relacionamento. Chega uma hora que os nossos filhos vão ficando grandes, o seu trabalho, as suas atividades, você já não tem tanto tempo mais com eles. Então, claro que muitos de nós aqui, os nossos filhos já são crescidos, os meus já são pais, né, já são casados, mas quanto for possível de você ter esse tempo com eles, invista neles, fale da palavra de Deus para eles, fale, né? Então, não desperdice esse tempo, porque ele é extremamente precioso. E lá na frente ele vai lembrar, meu pai falou isso comigo, minha mãe conversou sobre isso comigo. Fica o quê? Na sua mente. Então vai servir para ele, vai ajudar para ele, principalmente em alguns momentos, quando ele precisar tomar alguma decisão importante, vai lembrar dos conselhos do pai e da mãe. Então o versículo 6 é interessante, diz: e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Exato. Então, algumas coisas chamam a atenção, é o versículo 7, né, o diálogo entre eles, né? Então, então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo. Então, o diálogo, a conversa que eu falei para vocês, e eis aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Então, é mais uma vez aqui interessante a fé de Abraão. Deus proverá.
Que coisa fantástica, né? Que coisa tremenda. Ele não tinha uma resposta. Ele não tinha uma solução. Ele não sabia o que ia acontecer. Essa caminhada era, eu creio, seria assim uns 3 quilômetros mais ou menos, que é a altura do Monte Moriá, né? Aham. Então imagina você caminhando ali com o seu filho, sabendo que você ia levá-lo. Para sacrificá-lo. Imagina o coração de Abraão. Imagina, né? O coração do pai nessa hora. Porque ele não tinha uma resposta. Ele não tinha uma solução. Né? Não vou chegar lá. Ele não sabia o que ia acontecer. Então, tanto é verdade que ele diz o que? Deus proverá. Jeová Jirê, né? Onde tem a palavra Jeová Jirê. Deus há de prover. Deus tem uma saída. É essa fé que Deus espera de mim e de você. A gente viver numa circunstância difícil, Ele espera o quê? Que a gente creia, que nós exercitemos a nossa fé. Ele vai agir, Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele vai prover. Ele não mentiu para o seu filho. Ah, Deus vai fazer isso, meu filho. Sabe, não, Ele não foi tentando enganar. Mas certamente o coração dele naquela hora, como disse o pastor Oswaldo aqui, né, caminhando e pensando, o que vai acontecer? Né? Qual será a resposta? Qual será a saída? Qual será a solução? Como que isso vai acabar? Né? Como que isso vai acabar? Mas ele disse, Deus proverá. E assim caminharam ambos juntos. Caminharam, continuaram caminhando juntos. Que não há provação que não seja para edificação. Para edificação. Toda provação, toda prova É. que nós passamos não é para denigrir ou destruir. Não. É para edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Deus não nos prova assim porque Ele quer brincar conosco, porque Ele quer nos punir, porque quer nos fazer algum mal. Não. Ele quer que a nossa fé cresça, né? Ele está nos edificando, né? Ele está nos construindo. É um relacionamento que está crescendo que a cada dia. Então, é dessa forma que Deus nos prova, né? E Ele provou seu amor para conosco exatamente dessa forma. E é interessante a gente observar esse texto. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou a Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho. E deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a Abraão sua mão. E tomou o cutelo para imolar o seu filho. Que coisa, hein? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Interessante, né? Que o menino, né? Não questionou, né? Não murmurou, não fugiu. Poderia, né? A gente não sabe, a Bíblia não diz aqui qual a idade do menino, mas eu imagino, seria talvez 15 anos, 17, a gente não sabe nitidamente, mas se quando ele nasceu, Abraão estava com 100, então agora ele deveria estar com 115, né? Imagine um menino de 15 anos com a força já que tem, né? Um adolescente, né? E ele poderia fugir, né? Deixar o seu pai ali, escapar, mas ele deixou-se ser amarrado. Você veja que ponto que leva, sabe, a influência de um pai na vida de um filho. Né? E assim como seu pai estava confiante, ele de alguma forma, mesmo na sua adolescência, uma criança ainda ali, seus 15 anos aproximadamente, mesmo assim ele não questionou também, porque certamente ele não viu o seu pai questionar. Naquela caminhada, em nenhum momento ele viu seu pai, quem sabe, viu seu pai murmurar. Então ele confiou e por isso ele se deixou, né, ser amarrado, colocado ali naquele lugar. Mas o anjo do Senhor ia ser então imolado. O que ia ser imolado? Ia ser sacrificado, ia ser morto. Né? Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso é coisa muito grandiosa, né?
agora sei que você teme a Deus, a ponto de não me negar o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. Você passou pela prova e você foi aprovado. Que coisa linda, que coisa tremenda. Não lhe faças mal, porque agora sei que você tem temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Vale a pena a nossa confiança, como nós ouvimos aqui. Deus nos prova, não para nos denegrir, não para nos humilhar, mas Ele quer provar a nossa fé para ver até que ponto, até onde nós estamos dispostos a caminhar com Ele. Até onde a gente é capaz de abrir mão de algumas coisas para caminhar com Ele. E foi o que exatamente estava acontecendo aqui. Não me negasse o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Só uma coisinha aqui também. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. Agar levantou os olhos e olhou e viu uma fonte de água. Deus tem sempre uma resposta pronta para nós, né? Está ali preparada, não precisou Abraão sair correndo. Onde é que está agora esse carneiro? O que eu vou fazer? Estava preso. Ele só chegou e pegou, porque estava ali aguardando para ser sacrificado no lugar do seu filho. Então, o que Deus tem para nós, a gente tem que entender exatamente isso. É coisas grandiosas demais, a gente não imagina, nossa mente não alcança, como diz a palavra de Deus, né? O que os olhos não viu, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em mente alguma, é aquilo que eles têm preparado para aqueles que o amam, para os seus. Então é interessante quando eu olho para esse texto aqui, os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres. Estava ali do lado, atrás dele, amarrado. Tá? Não precisou sair correndo, não precisou. Como a providência de Deus ela é tão tremenda, real e pronta e rápida na nossa vida. Eu digo sempre o seguinte, que os milagres de Deus acontecem assim, no piscar de olhos. Você não está vendo, mas Deus já tem a solução. Amém. Né? Você não está enxergando. Diz lá Agar, né? Quando ela abriu os olhos, Deus abriu os olhos dela, tinha o quê? Uma fonte de água, né? Que era salvação, que era livramento. E aqui Abraão olhou e ele viu o quê? Um carneiro pronto, preparado para ser sacrificado. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém. Então Deus, ele diz, olha, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor. Ele está lembrando daquele juramento, daquela aliança que ele fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 15, quando ele faz aquela aliança com Abraão, e ele jurou por si mesmo, pela sua fidelidade, né? Ele diz assim, por mim mesmo eu jurei, tá? Então, não vou negar essa aliança. Então, o Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho. É interessante também aqui perceber que, nesse momento, era uma pré-figura daquilo que aconteceria futuramente depois, quando Jesus seria o cordeiro que se entregaria por nós, né? Só que aqui houve o quê? Um substituto. No lugar de Isaac, Deus disse, não, eu já tenho algo preparado, né? Já tenho ali, o holocausto está aqui, a lenha está aqui, tudo está preparado, mas teu filho não será sacrificado, Abraão, porque você provou para mim, você não me negou teu filho, você tem temor de mim. Mas, em relação a Cristo morrendo na cruz por nós, não houve o quê? Substituto. Não havia quem o
substituísse. Então, ele morreu uma vez só por todos nós, pelos pecados de toda a humanidade. Então, Deus estava ali, era uma pré-figura do que aconteceria futuramente com o seu Filho Jesus Cristo. E ali não teve substituto, foi Ele próprio morrendo na cruz por mim e por você. Por isso que é interessante que nós, na nossa vida, a gente tenha reflexões como essa, de parar para ver o amor de Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o seu Filho unigênito, né? A ponto de dar, amou o mundo de tal maneira, né? A ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão, esse é o seu único filho, né? Mas você já provou, você tem temor de Deus. Deus também era o seu Filho unigênito, e Ele deu seu Filho por amor a mim e por amor a você. Por isso que Deus não se agrada, não aceita um outro sacrifício. Não tem outro sacrifício que tenha validade. Somente a morte de Cristo, ela é suficiente para nos salvar. Não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira da humanidade ser salva. Ah, mas fulano de tal é tão bom, fez tantas coisas boas no passado. Verdade, pode ter feito tantas coisas boas, mas não morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. O único que morreu na cruz foi ele. Então, é interessante assim a gente observar que o mundo ele quer cegar as pessoas para não perceber que Jesus, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade fora dele, não existe uma outra opção. Lá, 2 Timóteo diz para nós que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe um outro mediador, não existe ninguém mais, somente Ele pode fazer isso. Então, nós não podemos anular o sacrifício de Cristo. Quando a gente acha que outras pessoas podem nos salvar, nós estamos trocando o sacrifício de Cristo e dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente, né? A gente está dizendo, não foi suficiente, eu preciso, além do sacrifício dele, eu preciso de mais alguma coisa. E nós não precisamos, o sacrifício dele foi suficiente sim, e foi único, e só ele é caminho para a nossa salvação. Então, ele se deu por nós ali na cruz do Calvário. Versículo 17, né? Pode falar, pastor. Essa caminhada de Abraão, porque o Monte Moriá, ele é alto. Ele teria ali umas 3 quilômetros. Aham. E ele sofrendo vendo o filho dele ali, e ia para o sacrifício. Aí a gente olha para Jesus no Getsemane. Aham. Quando ele soa o suor de sangue, ali ele atrai, e ele chega a falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ali ele atraiu o passado, o presente e o futuro da humanidade sobre ele, para que se cumprisse. Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Então, essa aflição que ele sentiu no Getsemane, se possível for, mas faça a tua, não a minha vontade, é exatamente mostrando a trajetória de Abraão até, que era longe da onde ele saiu, Até lá em cima. até lá em cima. Aham. Então, aquele sofrimento, aquela angústia, né, que ele passou até Chegar. ao lugar do sacrifício. É interessante a gente observar, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não se faça a minha vontade, sim a sua vontade. Foi uma caminhada, né? Lá no Jardim de Getsemane, quer dizer, óleo de prensar, né? Onde foi prensado mesmo, onde chorou ali, né? Suou lágrimas, gotas de sangue por amor a nós, mas ele obedeceu, foi obediente também, assim como Abraão obedeceu ali, ele foi obediente. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte de cruz. Assim mesmo ele se humilhou, se esvaziou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e por nós ele ali se
entregou. Né? Pode continuar, por favor. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu, depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Até aí, depois a gente continua. Então, versículo 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Né? Então, as bênçãos decorrentes de uma obediência. Como valeu a pena Abraão obedecer, ser de fato provado e ser fiel, e através dele todas as famílias da terra são abençoadas. A bênção de Abraão se estende para mim e para você. Né? É um legado de gerações. A gente não imagina muitas vezes a importância de nós orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Como é bom quando a gente ora pela nossa descendência, quando nós os abençoamos, porque esse é o nosso papel, né? É um legado de gerações, de abençoar. E através de Abraão, as famílias da terra estão sendo abençoadas. Que coisa tremenda, o quanto que valeu a pena a obediência, a fé deste homem Abraão, conhecido por nós como o pai da fé. Então serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então Abraão tornou seus moços, levantaram-se e foram juntos até Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Né? Pode continuar, então. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Esses dois deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então, se você sabe de alguém que vai ter filhos, olha aí uma sugestão de nomes aí, né, para quem... É verdade, né? Cada nome na Bíblia tem um significado. E não é por acaso que esses nomes aqui estão. Gênesis capítulo 22 começa falando sobre o quê? Diz assim: e disse Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Então, a gente sai de uma perspectiva de alguém que seria morto, né? Vai lá, oferece seu filho, vai ser sacrificado. Então, nós estamos de uma perspectiva, no primeiro versículo 1 e 2, de alguém que seria morto. Mas termina falando aqui de Rebeca. Termina falando de Rebeca, porque mais tarde o que ia acontecer? Isaque ia casar com Rebeca. E seria através de Isaque e de Rebeca que nasceria então depois os filhos Jacó e Esaú. De Jacó vem as 12 tribos de Israel, né? E aí há uma multidão, o crescimento. Mas é interessante, começa a citar aqui, então cita Betuel, e aí que ele gera então Rebeca, que Rebeca mais tarde depois casa com Isaque. Isaque está com 40 anos de idade, se não me falha a memória, quando ele casa com Rebeca. Ele está com a idade de 40 anos quando ele casa, e ele tem filho depois com 60 anos. Leva 20 anos também. Rebeca também demora para ter um filho, né? E aqui então já, quando começa o capítulo 22, a impressão que se tem é, bom, agora Isaque vai ser morto, vai tudo acabar. Não. Termina falando do quê? De um casamento e de uma descendência que seria abençoada, porque Deus prometeu, né? Isaque é o filho da promessa,
e através dele, então, essa promessa vai acontecer, e aí veio os seus filhos Esaú, Jacó, e aí Israel, essa nação, o nome de Jacó mais tarde mudou para Israel, alguém que lutou com Deus, né, e aí muda o nome de Jacó para Israel, e aí vem essa grande nação que ela é tão abençoada por Deus, nação de Israel, tão mal compreendida, tão mal entendida, muitas vezes atacada, né? E os povos ali vêm mesmo perseguindo, tentando eliminar a nação de Israel, uma nação pequena, mas tão bem preparada. Quantas guerras que Israel já teve, e ele vence, né? Interessante, o senhor falou alguma coisa sobre a individualidade de Deus tratar com Abraão. Aham, Quando ele deixa os dois meninos, né? aham. Não era, e era um particular entre o pai. Entre o pai e o filho. Aí eu me lembro ali de Reis, capítulo 4, quando o profeta morre, se não me engano, Abadias, e deixa a mulher de Serapta. Aham, E ela chama o profeta, engraçado que ela traz o profeta, ela tinha 2 filhos, coloca para dentro do quarto, da sala, e fecha a porta. Mas ela foi pegar as vasilhas com os vizinhanças. Então, todo mundo sabia. Só que na hora do particular, ela fecha a porta, interessante isso, e tem com o profeta. Aí, engraçado que ela ali um milagre, tipo, porque quando ela começa colocar óleo a colocar óleo, o milagre está ali. tá ali naquela O hora. milagre estava Aham, na mão de Abraão. de Abraão. Ali foi que Deus proveu. É. E na viúva, quando ela coloca o óleo na botija, ela pegou com todo mundo sabia. Que o milagre todo mundo acontece. sabia o que estava acontecendo ali. Mas ela fecha a porta e tem um a sós com o profeta, e o profeta pede a ela, e ali na hora, não é que enche de uma vez, não. Conforme ia caindo, e aí ia trocando. Mas o milagre estava ali na mão de Abraão e na mão da viúva. Da viúva. Aham. É interessante essa observação, né? E eu encerro então. O pastor me fez lembrar aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus, ele abençoou os pães e os peixes, mas o milagre não aconteceu naquela hora. Aconteceu depois que ele entregou na mão dos discípulos. A partir do momento que os discípulos começaram a distribuir, é que o pão foi se multiplicando. O que Jesus fez, ele tomou o pão e os peixes e ele abençoou. E depois que ele abençoou os 5 pães e os 2 peixes, né? Então o que aconteceu? Nessa hora, passou para a mão dos discípulos. Jesus tinha pedido que as pessoas, falou para os discípulos que eles colocassem assentados de 50 em 50, e eles saíram distribuindo. E à medida que eles iam distribuindo, o pão ia se multiplicando. Então, o milagre de Deus acontece assim na nossa vida. Você vai trabalhando e o milagre vai acontecendo. E diz a Bíblia para nós que todo o pessoal foi alimentado, havia por volta de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Então, o milagre de Deus acontece exatamente nisso. É um momento de fé, igual foi citado no óleo, né, da viúva, no azeite, quando ela começou a despejar na vasilha, que começou a multiplicação. As vasilhas estavam vazias, mas à medida que ia enchendo, aí, né, ia enchendo as vasilhas, até que chegou uma hora que não tinha mais vasilha. Então, quando não tinha mais ninguém, uma vasilha disponível mais para receber, foi quando acabou, então, parou, não que acabou, mas parou aquele milagre. Tá? Mas o que Deus tem para fazer é algo extraordinário quando nós compreendemos isso. Então, o milagre aconteceu quando eles tomaram na mão os pães e os peixes, e aí começou a todo mundo comer, se saciar, né? Ainda sobrou 12 cestos cheios. Amém?